Boa noite, amada. Então, depois de um bom tempo, um grande tempo, eu tô vindo aqui contar o meu testemunho de casamento restaurado. E eu demorei tanto tempo porque eu achava que eu não tinha um casamento restaurado ainda, né? E depois de tudo que eu fui passando e tal, é, eu cheguei à conclusão de que eu não ia deixar o inimigo me roubar esta bênção, mas esta bênção me fazer mergulhar em dúvidas, porque não, eu tenho sim um casamento restaurado, um casamento que o Senhor ainda está fazendo sua obra, não terminou, ainda tem muito o que fazer, mas muito também já foi feito. E por isso, por tudo mais, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, tenho que enaltecê-lo em minha vida e declarar o quanto que o Senhor tem feito, não somente no meu casamento, como na minha vida, na vida de meu esposo, na vida da minha filha, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, vou tentar resumir um pouco a história porque ela é longa, mas que eu peço a ajuda do Espírito Santo para eu poder lembrar tudo bonitinho e principalmente das partes principais, né? Bom, eu casei com meu marido em 2014, mas nos conhecemos em 2011. Tivemos esse tempo de namoro, noivado, foi tudo muito rápido também, assim, né? 3 anos aí pra noivar, namorar, noivar e casar. Mas foi tudo muito tranquilo, embora tenha sido rápido. A gente seguiu um curso mesmo, assim, não foi pulando etapas nem nada. Mas enfim, nós nos casamos em 2014. Ele trabalhava em uma empresa em Portugal e estava tudo certo já de eu ir também para lá, ficar lá. Só que aí, nesse processo, eu passei em um concurso e aí a gente decidiu que eu ia esperar o tempo do probatório para depois ir, né? Depois do casamento, ir para Lisboa. E aí nos casamos e logo depois do casamento eu engravidei. Cheguei a ficar alguns meses lá com ele em Lisboa, ajeitando minha escala, tudo, mas consegui ficar algum tempo. Mas voltei, logo depois eu voltei, até porque eu estava grávida em um local totalmente estranho, não conhecia nada, não sabia nada. Ele trabalhava muito, eu ficava muito tempo sozinha, e daí eu preferi voltar, continuar a minha escala no trabalho e ter o apoio da minha família nesse momento da gravidez, né? Logo em seguida, depois ele veio, a gente levou esse primeiro ano de casamento tranquilo, apesar da gravidez, apesar de tudo, foi bem tranquilo. E aí minha filha nasceu em 2015. No início ele também estava bem participativo, bem próximo, mas quando ela nasceu, eu me senti o peso do nascimento, senti o peso da maternidade, foi diferente, né? E eu comecei a ficar muito rixosa. Nossa, muito. Extremamente ciumenta, extremamente reclamona, brigava por tudo e por nada. E foi ficando um inferno, assim mesmo, a nossa relação, a nossa casa. Nessa época a gente namorava na casa do meu pai e as brigas foram ficando meio constantes. Nesse mesmo período, ele operou da bariátrica. Ele pesava, né, considerável, assim, e fez a bariátrica com todo o apoio meu. Eu, na verdade, que estimulei tudo, porque eu tinha muito medo até dele morrer pela obesidade. E daí ele voltou para Lisboa. Nesse processo de voltar para Lisboa, a gente ficou 3 meses separados. Separados não, né? 3 meses longe um do outro, mas casados juntos. E ele vivendo um processo de mudança, né? Lá em Lisboa. E eu aqui na Bahia com a minha filha, recém-nascida. Ele viajou em março e voltou em junho. Quando ele voltou em junho,
já voltou totalmente diferente. Eu quase não reconhecia mais meu marido fisicamente, né? E eu achei ele estranho, mas deixei pra lá. E aí, uma bela noite, eu tava estudando tudo, e eu não sei por que me deu aquele estalo de, deixa eu ver as fotos, né, que meu marido tirou, que ele tinha ido para um outro país, né, lá, então, deixa eu olhar aqui. E fui na galeria do celular. E daí foi a primeira vez que eu descobri a traição, né? Vi um print de uma conversa. E aí naquela mesma noite, de madrugada já, eu acordei, eu mostrei, ele já não olhava mais pra mim. E aí eu pedi pra ele ir embora, de uma forma bem escandalosa, bem, sabe, fiz show de verdade. Tava muito dolorido, tava muito mal, tava muito triste. Ele saiu de casa e uma semana depois ele voltou para ver nossa filha e aí pediu para voltar. Eu voltei sem perdoar, sabe? Voltei por uma série de questões, assim, que eu nem lembro mais, mas eu voltei sem perdoá-lo mesmo. De junho de 2015 até fevereiro de 2016, nós vivemos os piores momentos do nosso casamento. Não tinha um só dia em que a gente não brigasse. Não havia uma só semana em que eu não jogasse na cara dele a traição. Em que eu chorava, em que me humilhava, eu mesma, né, me autoflagelando ali. Até que ele não aguentou e pediu para separar. Isso em fevereiro de 2016. E daí meu marido conheceu a vida, né? Tudo que ele não fez na adolescência, tudo porque era gordinho, isso ele fez neste momento. Já estava bem mais magro, estava lindo e tal. E aí aproveitou tudo que tinha de aproveitar e nesse momento eu fiquei quieta. Não encontrava em contato. Na verdade, no início até entrei em contato com ele, isso em 2016. Entrei em contato com ele, tudo insisti no início, mas depois que eu vi que, quando ele me disse que não me amava mais, aí aquilo para mim foi o demais, né? Eu não quis mais ouvir isso e aí fiquei reclusa. E passei a barganhar com Deus, barganhar mesmo. Rezava, 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 rezava. Implorava ao Senhor para que ele voltasse. Rezava, rezava de novo. Confiei muito em outras pessoas do que em Deus. Confiei muito em oração. Oração assim, não oração de coração, sabe? Oração de barganha. De que se eu fizesse isso, Deus faria aquilo. E aí ele voltou mesmo. A gente terminou em fevereiro, em abril nós voltamos. Ele ainda estava ele estava na Itália já aí, ele estava muito sozinho, muito mal ali. E sendo bem clara com vocês, assim, o que fez ele voltar foi a carência dele lá e porque a gente se dava muito bem sexualmente falando. Então, como a gente até admitiu um pro outro dia desse, nós voltamos pelo sexo, não por qualquer outra razão. E aí, quando ele voltou da Itália, ele voltou para casa. Eu já estava morando sozinho. Eu já tinha saído da casa do meu pai, estava morando em um apartamento. E aí ele veio para esse apartamento, a gente ficou aqui. E logo em seguida, não demorou 3 meses, ele foi para o Rio. E nesses 3 meses eu voltei a ser a mesma pessoa que eu era antes dele ir embora, né? E ao invés, eu já não jogava mais aquela traição. Eu já jogava na cara dele o fato de eu ter ficado só, o fato dele ter perdido aí um bom tempo da vida da filha dele. Eu falava muito isso. Eu não confiava de forma alguma nele. Se ele dissesse, eu vou aqui na casa de um amigo, para mim ele já estava saindo para encontrar alguém, e era uma briga, era uma agonia. E ele foi pro Rio, e aí, minha amada, foi que começou meu martírio, né? Real, assim, foi quando pesou de verdade, porque
Ele ficou em torno de um ano, resumindo essa estada no Rio. Ele ficou em torno de um ano. Nós brigávamos, separávamos assim, cotidianamente, sabe? E aí eu descobri várias coisas, descobri uma pessoa com quem ele já estava se relacionando, mesmo estando casado. E teve em maio de 2016, não, 17, maio de 2017, ele veio pra cá e aí eu praticamente surtei, sabe? É, tentei me matar, tentei quebrar a casa quase toda. Aí eu lembro que eu nem lembro muito dessa época, do que eu fiz aí, eu só lembro do que me contam. E aí eu lembro que ele falou que chamou meus pais vieram e ele saiu de casa. Ele disse que não ia conviver com isso. E foi um baque absurdo pra mim, principalmente meus pais, a tristeza dos meus pais. E aí ele saiu e eu descobri que ele já estava morando com essa outra pessoa no Rio de Janeiro. Daí eu busquei a Deus, passei a buscar a Deus, não pela restauração do meu casamento. Eu buscava a Deus sem saber como buscá-lo, porque até então minha relação com Deus era assim, ele lá no céu inatingível, aqui na terra que não merecia que ele me olhasse. Pra não mentir, ainda tem uma outra coisa antes de eu ter buscado a Deus. Eu me envolvi com uma outra pessoa e passei a depender emocionalmente dessa pessoa como se eu tivesse que substituir meu marido, sabe? E foi péssimo, foi horrível. Eu me senti vazia, me senti errada e eu passei a me questionar se eu estava fazendo a coisa certa. Até que eu comecei, aí foi essa hora que eu comecei a buscar a Deus. Eu não sabia como buscar, eu não sabia o que fazer. Eu comecei a ler livros, comecei a buscar na internet e fui descobrindo, né? Fui descobrindo testemunhos de casamentos, fui descobrindo o site de Erin, né? Erincelli, o livro. E aí eu fui me enxergando enquanto esposa, fui me enxergando enquanto mulher e fui vendo como eu estava sendo uma péssima filha de Deus. E daí em diante eu passei a buscar a Deus, de verdade, buscar ao Senhor, buscar a face do Senhor, querer que o Senhor guiasse a minha vida, porque eu já não sabia o que fazer, eu estava passando por apertos financeiros. Meu marido, ele não ligava tanto para casa, ele achava que pagando a escola eu já não precisava mais de nada, já que eu trabalhava. Então, eu estava trabalhando, já eu trabalho até hoje, né? Graças a Deus. Mas como eu estava trabalhando, ele achava que eu não precisava, então ele só pagava a escola de minha filha e acabou. Não queria saber de mais nada porque ele estava com essa outra pessoa. E isso ele saiu de casa em junho. Em agosto, eu já não falava com ele, eu não entrava em contato, não falava, se eu precisar de qualquer coisa para minha filha, eu não pedia. Eu realmente não entrei em contato. E aí, em agosto, a gente começou a conversar. Mas uma conversa mais de amigo do que qualquer outra coisa. Ele tentou uma reaproximação sexual comigo, via, né, internet, enfim. E eu não me sentia à vontade. Eu não sentia vontade em fazer aquilo. E aí eu fui conversando com Deus, fui orando, pondo isso em oração, até que eu cedi a isso. E quando eu cedi a isso, ele se abriu comigo. Depois, né? Ele se abriu, que estava péssimo, que estava trabalhando fora do limite, além do limite dele. E eu passei a ficar preocupada porque eu descobri que ele estava usando medicamentos para ficar acordado, medicamentos para ficar dormindo, estava usando, já começando a usar drogas. E aí eu passei a lutar pelo meu marido, mas não a luta para ele estar em casa, para ele estar no casamento, não, a luta pela vida dele, sabe? Porque
eu vi meu marido morrendo, assim. Isso para mim foi bem claro. Até que um dia, já em setembro de 2017, ele conversando comigo, e aí ele falou, não tô bem. E parou de falar, sumiu. Quando foi no outro dia, já de noite, ele falou, olha, tô no hospital. Aí ele foi me descrevendo o que ele estava sentindo e o que estava dando nos exames. E aí ele teve uma síndrome coronariana aguda. E o médico ainda suspeitava de um infarto em andamento. Ele é jovem, muito jovem, não justificaria isso, já que ele não tem nenhum problema de saúde. Ou seja, foi tudo efeito de drogas, de remédios, de ansiolíticos, de um monte de coisa. E aí ele teve muito medo de morrer, muito, muito medo de morrer. Eu não podia ir para lá, ele não podia vir. Assim que ele recebeu alta, a primeira coisa que ele fez foi ir para o aeroporto. Ele pegou o primeiro voo que podia para a Bahia e veio para cá. Aqui nós conversamos. Quando ele chegou, a gente conversou. Ele disse que não queria perder a família dele, que não queria perder a esposa, que ele se viu morrendo sozinho e que ele teve pânico porque ele não veria mais a filha, não me teria mais, etc e tal. E aí nós voltamos pela segunda vez. Foi fácil? Não. Até porque ele não mudou. Apareceu uma outra oportunidade de emprego no Rio Grande do Sul e ele foi para lá. Ele foi, eu achava até que ele tinha mudado, tudo, fui com ele, né? Eu ficava Bahia, Rio Grande do Sul. Fui com ele e tal. Sentia alguma coisa diferente nas pessoas que estavam trabalhando com ele, mas eu não podia falar, né? Não tinha nenhuma base para poder dizer, olha, presta atenção, talvez tal. Então eu passei a rezar, passei a orar mais ao Senhor, passei a pedir que o Senhor guardasse a vida de meu marido, que guardasse, que eu protegesse de pessoas ruins. E do Rio Grande do Sul ele foi com essas pessoas para o Panamá. Até então, amadas, eu não sabia de nada, não tinha descoberto mais nada, mas eu continuava em oração. E eu continuava a pedir a Deus pela restauração da minha vida e da minha relação com o Senhor, não a restauração do meu casamento. Eu já tinha entregue meu marido nas mãos de Deus, até porque eu não tinha mais controle de nada. Nunca tive, né, na verdade. Daí ele foi para o Panamá, ele passou de novo a ficar diferente, a ficar distante, enfim, ter lá seus problemas comigo. E eu me ajoelhei, eu lembro de uma noite, eu não lembro quando exatamente, mas no ano passado. Eu me ajoelhei, implorei a Deus para que me livrasse disso, porque eu já não aguentava mais. Eu não tinha certeza de nada, mas meu sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo sentido me dizia que estava acontecendo alguma coisa, que ele estava sendo infiel novamente. E eu já não tinha forças para enfrentar isso novamente. Então eu pedi a Deus que me livrasse do meu casamento e me desse forças para seguir com a minha filha, que eu já não queria mais nada. Foi quando eu voltei às minhas pesquisas na internet, né, e descobri, eu não lembro nem como, nem onde, mas eu lembro que de alguma forma eu fui parar no Cura e Raízes, no grupo. Fiz uma inscrição e fui parar no Cura e Raízes. E este grupo foi a minha salvação, posso botar assim, foi o meu caminho para a salvação. Porque embora eu estivesse rezando, pedindo ao Senhor que cuidasse de mim, que cuidasse de minha filha, que cuidasse da minha família, eu ainda não sabia como buscá-los de verdade. Eu rezava, eu orava, eu lia a Bíblia, eu estudava, eu decorava versículos, eu aplicava algumas coisas, mas ainda não, sabe, não era real para mim. E esse grupo foi o que me direcionou mais, foi o que me mostrou o amor e a misericórdia do Senhor, independente de casamento, né? E quando eu entrei nesse grupo, que eu passei a orar muito mais pela vida de meu marido, não pelo nosso casamento, mas pela vida de meu marido, e buscar mais ainda a face de Deus,
foi quando o Senhor revelou para ele as pessoas falsas que estavam ao redor dele. Então foram pessoas que tiraram tudo dele, o deixaram sem chão, o deixaram sem dinheiro, sem nada, sem nada. Fizeram ele voltar para São Paulo sem nada, com a mão na frente e outra atrás. Ele não tinha dinheiro nem para vir para Bahia e contou com a ajuda de amigos. E aí ele veio para Bahia e aqui ele estava derrotado, né? Totalmente derrotado. E eu passei a agir como uma mulher que o Senhor espera que eu haja. Me calei, não jogava nada na cara dele, dei o apoio maior que eu pude. A gente passou a meio que se sustentar com o que eu ganhava, né, ali. Ele vendeu tudo que ainda tinha aqui em casa. E aí eu passei a dar forças, né, para que ele se reerguesse. E no meio deste caminho, amadas. Sim, antes disso. Meu marido tinha um segredo com o celular dele, né? Eu não podia chegar perto. Não podia tocar. Se eu pegasse, era uma briga. E óbvio, eu sentia que tinha alguma coisa, mas tudo bem. Como não tinha como ver, não tinha como provar nada, eu ficava quieta e eu já estava também sendo moldada, né? Pelo amor de Deus. E um belo dia, o amigo dele, que esse que deu uma ajuda para ele voltar, chegou aqui em casa e eles foram conversar, né? Fazer uma reunião com uma outra pessoa da nossa cidade aqui. E aí eu fui deixar eles lá nesse local, levei minha filha na escola e retornei para casa para poder arrumar a casa. Quando eu entro no quarto, que é um quarto que ele trabalha, o celular dele estava ligado. Vocês sabem que o celular não fica ligado, né? O celular, depois de um tempo, ele desliga, ele apaga. Ele deixou o celular em casa e o celular estava ligado. Eu estava fora de casa já mais de uma hora. Quando eu vi isso, eu fiquei com aquela guerrinha. Não olha, olha, não olha, olha. Não aguentei. Peguei o celular e vasculhei o celular de cima a baixo e encontrei milhões, milhões de coisas. Muitas, muitas, muitas coisas. Coisas de quando ele estava no Rio Grande do Sul, coisas do Rio, coisas sujas, sabe? Péssimas enfim, encontrei muita coisa. E a minha reação ali foi me ajoelhar e pedir a Deus que me direcionasse, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. Eu estava no cura ainda, nesse do grupo do. Não, eu não estava no cura. Quando eu descobri isso, eu não estava no cura ainda, não estava. O cura ia começar em setembro e isso foi final de agosto, eu não estava no cura ainda. Ô, gente, desculpa a cronologia das coisas, é porque é muita coisa. Mas enfim, esse momento eu não estava ainda no cura. Não tinha as intercessoras, não tinha as encorajadoras, nada. Mas eu lembro que eu me ajoelhei e pedi a Deus orientação, saber o que fazer. E naquele momento a única coisa que me vinha na cabeça é: tua família é minha. Sabe, gente, é uma voz que não é uma voz. Não era da minha cabeça, porque a minha cabeça me mandava explodir. A minha consciência me mandava jogar tudo pro alto. A minha consciência me mandava fazer as malas e ir embora. E essa voz me veio: tua família é minha, tua família é minha. E outra coisa foi cálice, cálice, sabe? E aí eu não me calei. Eu só mostrei a ele o que eu tinha. Eu perguntei a ele se alguma coisa tinha acontecido. Ele, obviamente, falou que não, 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 não. E aí eu mostrei. Aí ele não falou mais nada. Aí nesse momento eu me calei. Também não falei mais nada. E passamos até o momento que eu entrei no cura. No cura ainda estávamos assim, na mesma casa. A gente sem se falar direito. Até um dia que eu novamente pedi a Deus para que ele me tirasse no meu casamento, para que me desse forças para desistir, para seguir em frente, para largar tudo. E eu não conseguia porque eu só ouvia isso: tua família é minha, tua família é minha. E eu lembro que eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. Mas chorei para o Senhor. Me derramei para o Senhor. Falei: meu Pai, com meu marido, com meu casamento.
eu não vou conseguir ser a mulher que o Senhor quer que eu seja, porque eu estou lutando para não fazer bobagem. Isso foi dia 5 de setembro. O cura já tinha começado. Se eu não me engano, o cura já tinha começado. E meu aniversário é dia 6 de setembro. De madrugada, ele estava tomando banho, ele me pediu a toalha, eu fui, entreguei a toalha, ele me puxou pro banho. E ele me abraçou, me implorou perdão. E foi um banho, parecendo que estava lavando não só a sujeira do corpo, como da alma, sabe? Eu vi um menino que se acabou de chorar, que me implorou perdão, que não sabia como eu ainda estava com ele. E, e que ele sabia que sem o casamento, sem as minhas orações, sem a minha presença na vida dele, que ele teria morrido. E a partir daquele, foi tanta coisa, aquele banho durou horas. E a partir daquele dia, meu marido realmente se transformou. Ele passou a ser mais carinhoso, a ser mais presente, a se preocupar mais com as coisas de casa, a se preocupar com as necessidades tanto da minha filha quanto as minhas. É óbvio que ainda tem algumas coisas, né? Ainda explode algumas vezes, ainda explode assim com ele, tá? As coisas dele de trabalho. Me prometeu que não iria mais para longe, que não ficaria mais longe. E estamos seguindo, amadas, desde setembro do ano passado. Saí do cura, entrei no restaurar, não deixei em momento algum de orar ao Senhor. Eu preciso da presença dele na nossa vida. Eu preciso de estar com Deus todos os dias, em mais de um momento do dia, porque é uma luta, né? Você deixar velhos hábitos, deixar de ser aquela mulher que o Senhor não se agrada. Principalmente quando acontecem algumas coisas. Então, assim, situações que me desagradam, situações que algumas vezes me deixam sem saber o que fazer, ainda acontecem. Não, graças a Deus não são mais casos de infidelidade. Mas tem outras coisas. Os desafios ainda continuam, as batalhas ainda continuam. Mas hoje eu conto muitas vezes até com as encorajadoras do grupo, que muitas vezes me dão a luz para algumas situações em que eu não estou enxergando, sabe? E mas o que eu já entendi é que eu não devo desistir do meu casamento, desistir do meu marido, desistir da minha família e principalmente eu não nunca, em hipótese alguma, desistir de Deus. Em toda e qualquer situação, as mais difíceis que eu me enfrentei, até quando eu barganhava, até quando eu não, até hoje eu não mereço, né? Mesmo sem merecer, o Senhor me sustentou, o Senhor que me guiou, o Senhor que me pegou pela mão, me pegou no colo quando eu não conseguia nem andar. Foi Ele que me sustentou e me sustenta, e me guia, me ama, sabe? É um amor que eu não sei explicar. Quem sente, né? Quem já sentiu, quem teve essa experiência com Deus é que pode me entender. Eu não sei explicar, porque eu me derramei nos braços dele. E o Senhor me pegou no colo e andou por mim, sabe? E hoje, até hoje, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. Muitas vezes eu não me queixo mais com meu marido. Algumas coisas ainda assim, sabe, gente? Não é também perfeito, não. Mas a maioria de situações que eu sei que não vai adiantar conversar com ele, eu converso com Deus, eu entrego ao Senhor. E mais cedo ou mais tarde, com tempo ou não, o Senhor resolve. Sabe, eu vejo meu marido tomar as decisões que é guiada por Deus, eu tenho certeza. E hoje a minha luta ainda dobro meu joelho, tudo pela minha família, óbvio. E principalmente para que meu marido olhe para a face do Senhor, reconheça o Senhor
como o Senhor da sua vida e seja o líder de nossa casa. Hoje a minha luta é essa, hoje a minha batalha é essa, porque ele ainda vive naquela mundo e Deus, né? Mundo e Deus. Pelo menos hoje, que meu marido, a gente começou o nosso relacionamento ele sendo ateu. Hoje ele reconhece que o Senhor é Deus e que Ele é o Senhor de nossa família, de nossa vida, mas ele ainda precisa, né, conhecer verdadeiramente o Senhor, assim como eu tive essa oportunidade de estar conhecendo o Senhor. Eu digo que eu não conheço verdadeiramente, eu estou conhecendo o Senhor. E eu agradeço muito, muito ao Grupo Restaurar, ao Grupo Cura, às meninas. Agradeço demais, porque foram as pessoas, foram o meio para que eu caminhasse em direção à face de Deus, caminhasse em direção ao colo desse Pai maravilhoso que tanto nos ama. E amadas, vocês não desistam do casamento de vocês de forma alguma. É difícil e vai continuar sendo por um tempo, mas é muito mais difícil, muito mais impossível se a gente sair da vontade de Deus e desistir de nosso casamento e achar que a gente pode resolver por nós mesmos, porque não vai resolver, a gente só vai conseguir mais sofrimento. Então espero que meu testemunho ajude alguém, toque pelo menos uma pessoa, uma única pessoa que esteja precisando ouvir isso. E eu já vou estar muito feliz. E muito obrigada. Deus abençoe a todos.